Irmãos, bom dia. Desejo que todos estejam com saúde e paz. Nesse tempo onde a valorização da morte assume proporções muitas vezes nunca imaginadas, eu faço um convite para que nós valorizemos a vida, porque a vida é a coisa mais importante que nós temos. Ela é uma dádiva de Deus a todos nós. Como sempre fazemos, nós fazemos uma oração, depois uma recapitulação da nossa aula anterior. Hoje farei algumas modificações em nosso início. Ele será composto pela leitura da poesia de uma canção. Após então faremos a nossa oração e, por último, não faremos a recapitulação da aula anterior, mas a diferenciação entre feitiçaria e bruxaria, porque na nossa aula anterior eu fiz duas citações e gostaria de explicá-las melhor. A primeira foi: a prática da rebeldia é a feitiçaria. E a segunda: quem não coloca o Deus Supremo como o primeiro em seu viver e que não adora o eu sou é rebelde, idólatra e feiticeiro. Então torna-se mister nós fazermos uma diferenciação entre os termos, para que nós entendamos com muito cuidado e com muita precisão o que é que a Bíblia está nos ensinando. A poesia, ela faz parte de uma música dos vencedores por Cristo. Também fala sobre a oração, porque eu creio que esse é o momento em que nós estamos vivendo de nosso investimento na oração, porque a oração vai nos fazer aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e também trazer ao nosso coração a quietude que nós almejamos. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar, e agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. É exatamente o que nós vamos fazer agora, nos unirmos uns aos outros em oração, pedindo que este dia, este domingo, dia do Senhor, seja especial para todos nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela alegria de podermos servir ao Senhor. Muito obrigado porque em todo o nosso caminhar o Senhor se faz presente. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ampara e acima de tudo, é o Senhor que converte o mal em bem, porque as potentes mãos do Senhor, elas estão colocadas acima de nós para nos abençoar. Obrigado a Deus pela nossa classe, obrigado a Deus pelas nossas lições, obrigado a Deus por esse momento especial, quando nós vamos refletir em tudo aquilo que o livro sagrado que o Senhor colocou em nossas mãos preceitua para todos nós, mas especialmente como ética, como a produção de bons hábitos, que o Espírito Santo nos faça depender dessa alegria da tua palavra para vivermos conforme o Senhor almeja, testemunhando de Cristo ao mundo. Abençoe cada família, abençoe, Senhor Deus, o teu povo e que nós possamos ser gratos a cada dia pela proteção que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, oramos.
A diferenciação entre feitiçaria e bruxaria se faz necessária. Por quê? Porque quando nós buscamos entendimento a partir do que a Bíblia nos ensina e, acima de tudo, procuramos entender essa diferenciação para que nessa diferenciação também nós fixemos lições em nossos corações e que nos mostrem como proceder eticamente diante do que o Senhor propõe para cada um de nós. Em nossa língua, a língua portuguesa, as duas palavras são sinônimos. Entretanto, na língua do Antigo Testamento, elas têm sentidos diferentes. Quando nós buscamos certas palavras na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, muitas vezes ela tem outras palavras que também significam aquilo que nós estamos pensando em português. Por exemplo, quando a gente pensa na palavra pecado e vamos consultar o Novo Testamento, a palavra pecado dentro do Novo Testamento tem 9 palavras no grego que significa pecado. A mesma coisa dentro do conceito do Antigo Testamento, quando nós pensamos em feitiçaria e bruxaria, nós temos pelo menos 4 palavras distintas para especificar cada uma delas. 2 para feitiçaria e 2 para bruxaria. Então, é importante traçarmos esse caminho, traçarmos essa interpretação para que nós não fiquemos desorientados, porque quando fazemos citações, se não entendermos o que a palavra diz verdadeiramente, poderemos ter como conclusão uma interpretação equivocada da Bíblia. Feitiçaria significa artificial ou vazio, mas que traz prejuízo a quem usa desse artifício. Ou seja, quem usa a feitiçaria como questão de formação de ídolo, construção de um ídolo, na verdade ele está fazendo alguma coisa artificial e vazia que vai repercutir profundamente na sua vida e nas suas atitudes. Por quê? Porque um ídolo, ele é, na verdade, um objeto que nós consideramos sagrado e a quem nós reverenciamos. Portanto, fazer uso de ídolos, sendo de matéria, barro, prata, ouro ou qualquer outra coisa, ou no fazer ídolos no nosso pensamento, que são coisas invisíveis, nos mostram o grau de rebeldia, ou seja, o vazio da adoração. Em suma, o que isso quer dizer? Que um ídolo é um objeto inútil. Na aula passada, eu usei como base para as minhas exposições a repreensão de Samuel a Saul, que está presente no capítulo 15 do seu primeiro livro, e mostra e faz, acima de tudo, além de mostrar uma descrição das atitudes do rei e suas consequências. Nós podemos, então, agora pegar a nossa Bíblia e começar a dar uma olhada nesse capítulo 15, fazendo certas considerações para que quando chegarmos lá no verso 22, 23, nós tenhamos então uma compreensão muito aperfeiçoada do que é a fala de Samuel ao rei Saul. Diz assim, 1 Samuel 15, 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram:
Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. É interessante que muitas vezes esse verso passa desapercebido, mas ele é fundamental para que nós entendamos a história. Saul tinha recebido de Deus uma missão: aniquilar os amalequitas, terminar com a existência dos amalequitas. Lá na frente a gente vai ver quem era esse povo. E ele então vai dar cabo de parte do povo, de parte daquilo que era a sua missão, recolhe o melhor e traz inclusive o rei amalequita para dentro do seu reinado. Então, se não bastasse isso, ele faz no Monte Carmelo um monumento em sua própria honra. O que ele está fazendo é um ídolo para a sua própria homenagem. O que ele está fazendo é mostrar para o povo que ele é importante, que ele foi quem construiu a vitória sobre os amalequitas. E isso em sua própria honra, ou seja, ele está dando valorização ao seu ídolo. Isso fez com que Deus desaprovasse o seu reinado e dissesse a Samuel que havia cessado o reinado de Saul. Mas se nós quisermos ainda mostrar e ver outros fatos que corroboraram para a fala de Samuel, o verso 15 diz assim: depois de inquirido por Samuel, respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Colocou a culpa nos soldados por terem guardado o melhor das ovelhas e bois para o sacrifício, ou seja, para o holocausto ao Senhor. Mas no verso 9, vamos ler o verso 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. A decisão de poupar o despojo e o rei foi de Saul. Ele fez premeditadamente aquilo que ele queria, aquilo que ele gostava. E em honra a isso, ele então edificou um monumento. Monumento vazio, monumento artificial. Então, na verdade, o que ele fez foi uma ação de feiticeiro, daquilo que acredita, credibilizou como algo sagrado, sendo inútil. Ora, quando isso é percebido, porque Samuel passou a noite em oração, Samuel, então, no versículos de 17 a 23, trava um diálogo com Saul. E esse diálogo é um diálogo muito marcante. E aí ele diz, então, fazendo a exposição, que Deus decretou o que a sua atitude, ou a atitude do rei, fez. No verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E aí, no verso 23, então é anunciado a Saul a decisão de Deus. E diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria.
assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como Deus. É importante que agora nós entendamos que a palavra feiticeiro aqui está colocado como aquele que faz algo artificialmente ou vazio ou inútil e o credibiliza como sagrado. E ele reconhece isso. No verso 24 ele diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Interessante. A declaração, e no verso 28, Samuel lhe diz: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Isso deve ter sido, assim, uma coisa que impactou Saul. E aí, ele, no verso 30, demonstra uma comoção de culpa, mas não arrependimento. Saul repetiu: pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Ele não diz que Deus é o Deus dele. Ele diz que o Deus que eles iam adorar era o Deus de Samuel. É interessante que isso tudo faz a gente pensar numa condição aonde e fica estabelecido que agora, então, Deus faz com Saul aquilo que ele tinha como propósito, que ao invés de abençoar, a atitude de Saul o levou à sua própria desgraça. A ordem divina para destruir os amalequitas tinha dois motivos. Eles atacaram Israel no deserto, saqueando os mais fracos e que estavam no final da multidão, porque eles eram mais vagarosos nos deslocamentos da jornada pelo deserto. Eles eram inimigos, a segunda coisa, confessos de Israel. Se você quiser ver o texto, Êxodo capítulo 17, de 8 a 13. E a vitória sobre os amalequitas nos desertos. Lá está exposto a vitória dos amalequitas no deserto, é aquela grande batalha, aquela grande vitória, onde foi necessário segurar os braços de Moisés. Então isso aqui tudo representa para nós um impacto importantíssimo na vida de Saul e que tem para nós um ensino profundo. Se o meu pensamento constrói ídolos acima do Deus Supremo e eu os coloco lá, eu também sou feiticeiro. O que eu estou fazendo é algo vazio, é algo artificial, no oculto, mas que Deus vai trazer para a luz para que todos percebam. Bruxaria, então, é a prática da sedução que é empregada por um sacerdote ou um bruxo e que apresenta a possibilidade de consulta aos mortos ou aos espíritos como forma de mostrar que as trevas comandam a luz. Isso está muito preceituado e nós não vamos ter tempo de pensar com profundidade em 1 Samuel capítulo 28, no fenômeno da pitonisa de Endor. No Novo Testamento também, em Mateus capítulo 12, de 22 a 32, Jesus é chamado de príncipe de Belzebu, ou então servo do príncipe de Belzebu, e Belzebu era uma divindade filisteia chamada Baal-Zebub, que quer dizer dono das moscas e das pestes. Em 2 Reis capítulo 1, verso 2, Acasias consulta esse Deus para ver se ele ia se libertar da sua enfermidade. Então, queridos, resumindo a ópera, nós podemos traçar uma história de Saul e pensar nela como algo importante para nós. Primeiro, a desobediência. Em 1 Samuel capítulo 15, o capítulo mostra a desobediência. Fez um ídolo em homenagem a si próprio e não cumpriu a ordem divina como deveria fazê-lo.
Segundo, em 1 Samuel, capítulo 25, verso 1, narra a morte de Samuel. Samuel era sempre aquele que orientava Saul. Então, a partir de agora, ele não tem mais ajuda de Samuel para dirigir, para se conduzir. Em terceiro fato, aparece em 1 Samuel 28 a consulta pitonisa de Endor. É pitonisa porque está estabelecida no oráculo de Delfos. Piton é uma cobra, e ali tem uma narrativa interessante que fala que se consultava a pitonisa, e porque o espírito da cobra encarnava numa sacerdotisa, e ela trazia então o oráculo. O que é? O oráculo é a consulta à divindade, quando isso é feito por um bruxo. Oráculo na Bíblia significa revelação, profecia. E por último, em 1 Samuel 31, o suicídio de Saul. Ele foi decrescendo até atentar contra a sua própria vida. Depois de tudo isso exposto, então nós temos a diferença: feiticeiro, aquilo que é artificial; bruxo, aquele que seduz o outro para que veja nas trevas e use as trevas para um sentido maior do que a luz. Por isso Jesus fez a recomendação que, se os nossos olhos são trevas, quão profundas são as nossas trevas. A lição de número 4 trata então do segundo mandamento, desse relacionamento vertical. Nossa premissa é: os 10 mandamentos são princípios que formam o código moral de Deus para os homens, ou seja, para a humanidade. Fazendo recentemente minha devocional pelo Manancial, no dia 21/4, eu encontrei uma frase lá de alguém que colocou, Adriana Cordeiro, quem fez a meditação, uma frase que eu acho importantíssima que nós pensemos nela, já que estamos credenciando os 10 mandamentos como princípios que formam o código moral. E ela diz o seguinte: nunca negocie princípios. Foi o que Saul fez. Negociou princípios. E nós não podemos negociar esses princípios, porque eles são axiomáticos. O que eu quero dizer com isso? Eles são verdade que saem do caráter verdadeiro de Deus e que deve permear e que deve salgar o nosso caráter para que o mundo veja Cristo e Deus em nós. Então, o segundo mandamento está expresso em Êxodo 20, verso 4, e Deuteronômio 5:8, fala sobre a espiritualidade. A espiritualidade de Deus firma-se na concepção que ele é espírito. Como espírito não pode ser comparado, ou seja, não podemos rebaixar Deus ao nível de criatura. Não criatura, é criatura. Ele foi e será o Criador único. Vejamos, nessa análise do segundo mandamento, vejamos algumas coisas. Primeiro, os conselhos e o uso moral que Deus faz da sua verdade, no segundo princípio do seu relacionamento vertical, eles são importantes para nós. Os conselhos dizem o seguinte: não produza uma imagem, ou seja, não leve adiante um projeto idólatra. Veja o seu pensamento. Segundo, não fabrique um ídolo, pois ele é abominação, isto é, um insulto a Deus, coisa que ele não pode suportar, porque o seu caráter é santo e nenhum ídolo tem caráter santo. Sua concepção pela humanidade é desprezada por Deus. Quem adota um ídolo está na condição de viver sobre o desprezo de Deus. É impossível criar uma coisa que alcance o padrão divino, verdade santa. O homem não constrói nada que alcance essa grande coisa no padrão divino, que é uma verdade santa.
Adorar algum elemento criado é dar crédito a alguma divindade. E consultá-la ainda é fazer premeditadamente uma consulta para que os sinais que aquela divindade vai trazer, isso são verdade. E no sentido lato da compreensão do que nós estamos estudando, isso é uma loucura. Esse tipo de idolatria alcançou um grau máximo entre os judeus. Jeremias critica a adoração a uma divindade chamada Rainha dos Céus. Em Jeremias, capítulo 7, verso 18, nós encontramos essa recomendação. E é interessante que quando nós observamos o calendário judaico, no calendário judaico tem um mês chamado Tamuz. Tamuz era uma antiga divindade, que é conhecida entre os sumérios como Dumize e entre os egípcios como Horus. Tamuz tinha como companheira Astarte, a rainha dos céus. Essa rainha dos céus, ela também ficou conhecida entre outros povos. Para os acádios era Estar, para os egípcios Ísis e para os gregos Afrodite, que era aquela deusa de Corinto, que tinha como sacerdotisas as prostitutas cultuais. Nenhum ídolo pode alcançar o status do Criador. Nenhum ídolo pode alcançar essa condição de status do Criador. Irmãos, quando nós então podemos pensar na recomendação de que Deus é Espírito, que está presente em João capítulo 4, verso 24, nós temos que entender com profundidade o que está ali. É um conceito, é um princípio que eu tenho que colocar como verdadeiro em mim, porque eu também sou espírito. E que a minha vida, ela caminha para a minha plenitude na vida de Deus. Jesus diz isso, vida eterna. A minha vida, a minha existência, todo o meu ser, tudo que eu faço, caminha para que quando eu aqui findar os meus dias, eu esteja plenamente na vida de Deus. E quando eu estiver plenamente na vida de Deus, isso me fará sentir e desfrutar do amor que Deus colocou em meu coração e que eu carreguei para a eternidade como dádiva ao Senhor, mas acima de tudo o privilégio de ver Deus tal qual Ele o é. Nós viveremos uma realidade estupenda com relação a isso. Então, o conceito espírito vem também do Gênesis, imagem e semelhança, espírito. E esse conceito tem como essência e substância de essência o amor. Então, Deus nos amou e Deus quer que eu o ame em primeiro lugar, pelo privilégio de ter um pensamento firmado na verdade santa de Deus, a fim de que as minhas atitudes éticas sejam atitudes de bons hábitos de caráter estabelecido na verdade. Irmãos, lições extraordinárias, ensinos profundos. Eu tenho que começar a avaliar os meus pensamentos para ver se os meus pensamentos não são idólatras. Se os são, eu tenho que abandoná-los, porque são artificiais e vazios, e pode me levar, se eu não tomar conta deles, a atitudes piores sobre a minha vida. Concluo, então, a nossa aula de hoje, apropriando-me de uma frase do apóstolo Paulo que está presente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos fugir da idolatria. Ela nos condena. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Shalom Adonai. Queridos irmãos,
queria fazer uma retificação. A palavra correta é invés. A que saiu lá está errado, ok?